Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do programa Mais Aprendizagem. Hoje, para não ser diferente, vamos resolver juntos alguns problemas. Meu nome é Márcio e eu vou acompanhar você agora pela próxima hora. E vamos chegar lá ao final de nossa aula com mais um processo construído, que é isso que nós queremos, o processo de construção do raciocínio lógico. Espera um pouquinho, acho que eu esqueci alguma coisa. Entendi. Gente, eu peço desculpa, antes de começar a aula, antes de começar a falar, eu não apresentei o meu assistente, o Sr. Giz. Sr. Giz, aquela é a melhor turma do mundo. Agora, faça o seu trabalho e vamos continuar. Muito bem, senhores, a gente não pode dar muita trela para ele também, que ele abusa, viu? Mas vamos lá, vamos juntos então. Quais são os nossos objetivos de hoje? Nosso principal objetivo é, ao término da aula, resolver uma série de desafios e com isso acumular um pouquinho mais de conhecimento. Esse é o nosso principal. Nós queremos também desenvolver algumas habilidades específicas envolvendo um negócio chamado porcentagem, alguns cálculos. Muito bem, vamos começar então agora a resolver esses tais problemas. Mas retomando um pouquinho, a gente precisa relembrar o que nós vimos na aula passada, na aula 1. Juntos nós fizemos uma caminhada no mundo da tecnologia. Nós falamos um pouquinho de um ícone na tecnologia que foi o Steve Jobs. Gostaram disso? Resolvemos alguns problemas ligados a isso, ao raciocínio lógico. Resolvemos problemas de sequência numérica. Isso deve ter ajudado bastante a você. Você deve ter feito uma série de pegadinhas durante essa semana com os colegas lá no grupo de WhatsApp. Tenho certeza disso. Agora, no dia de hoje, eu vou levar vocês a uma outra viagem. Hoje nós vamos visitar um dos órgãos mais importantes do mercado financeiro do país, que é a Bolsa de Valores. Nós vamos entrar nela, vamos conhecer um pouquinho e vamos resolver alguns problemas que acontecem lá, nesse dia a dia, nos transportando até a Bolsa. Eu vou levar vocês lá e vocês vão vir comigo. Você sabia, por exemplo, que hoje a Bolsa de Valores de São Paulo, ela é a maior bolsa da América Latina? Você sabia que gira mais ou menos mensalmente 130 bilhões de reais em títulos, em ações? Aliás, você sabe o que é ação? Eles falam lá, negociou ação, ou parece aquele bando de maluco num lugar gritando, berrando. Aqueles caras são corretores. Eles representam alguém que está vendendo ou alguém que está comprando. E ação é um pequeno pedaço de uma empresa, de uma sociedade anônima. A empresa, ela se cotiza em ações e com isso ela consegue ampliar o seu patrimônio. Então a ação é um papel e esse papel é negociável e vale dinheiro. E se vale dinheiro, está dentro da nossa matéria hoje, né? Vamos estudar porcentagem. E olha, orgulhe-se, a nossa bolsa, que é chamada Bovespa, ela é uma das 20 maiores do mundo. Professor, mas eu aqui com tão pouco dinheiro e lá tem tanto? Não, nós estamos falando do mercado financeiro. Lá gira, lá é um pulmão, é um pulso muito forte da economia mundial aqui no Brasil. Mas vamos em frente então. Para falar de bolsa, para falar de porcentagem, para falar de recurso, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, do produto interno bruto do nosso país. Se você não viu ainda ou vai ver a aula da professora Gláucia, ela fala lá inclusive dessa sigla, o PIB. Mas o que significa esse PIB? Eu ouço falar que ele cresce, eu ouço falar que ele decresce, eu ouço falar que existe uma projeção, eu ouço falar que não chegou aonde queria. Bem isso, PIB, ele mede tudo aquilo que foi produzido num determinado período, seja de bens ou seja de serviços. Não é a riqueza que o país tem, não é aquilo que está acumulado, é aquilo que foi produzido. Por exemplo, em 2019, o Brasil teve um PIB de aproximadamente 7,3 trilhões de reais. Isso envolve a venda da soja, a venda do milho. Você que está aí numa área que conhece muito bem do que eu estou falando, que são áreas ligadas à agricultura ou a área ligada à pecuária, a exportação de produtos ligados à pecuária ou a produção de serviços à indústria, os polos industriais, tudo aquilo que é produzido num período relaciona-se ao PIB. E vocês sabem onde está o Paraná em tudo isso no Brasil? Porque estamos falando aqui, o Mais Aprendizagem é um programa do governo do estado do Paraná. E o Paraná dentro do PIB, quanto ele significa no Brasil, professor? Já que estamos falando de porcentagem, senhor Giz, registra aí para mim no quadro. Me ajuda nisso.
Coloca aí, o Paraná representa 5,5% do PIB total do nosso Brasil. Bastante, né? É bastante mesmo. Muito bem, vamos resolver algum problema que a gente já sabe um pouquinho sobre bolsa, já sabe que o PIB... Mas espera, professor, o que o PIB tem a ver com bolsa? Aí é que vem o teu novo conhecimento. A Bolsa de Valores, ela não comercializa papéis, não são ações, não são pedaços de empresa. Se essa empresa conseguiu exportar bastante ou fez grandes negócios, o que acontece com o valor do papel dela? Sobe. Logo, a comercialização dessa ação toma novos valores. Cresce valor, cresce patrimônio, ou, se passa uma dificuldade, o processo inverso, decresce o valor da ação. Então essa é a ligação. O PIB realmente é uma mola propulsora da economia, portanto, do nosso mercado financeiro. Então vamos resolver nosso primeiro problema de hoje. Senhor Giz, registra aí para nós, eu quero todos copiando isso agora. Não esqueçam, pega lá seu caderno, seu lápis, não fuja disso. Tem que registrar, que senão você não vai conseguir resolver. Primeiro problema então, considerando o PIB do Paraná, que é cerca de 400 bilhões de reais, quanto significaria percentualmente o PIB de Curitiba, que é cerca de 80 bilhões, em relação ao estado? Ou seja, Curitiba 80 bilhões, estado do Paraná cerca de 400 bilhões. Quanto percentualmente os 80 está dentro dos 400? Eu aguardo você tentar responder e volto para corrigirmos juntos.
E aí, conseguiu resolver? Conseguiu avançar? Teve sucesso nisso? E alguns não tiveram? Não tem problema. Se você entendeu que você está tentando fazer uma relação entre uma única grandeza, só que de tamanhos diferentes, você já avançou, você já chegou aonde eu queria. Agora, vou ensinar um processo para vocês que talvez você saiba, mas que facilita essa relação entre as grandezas. É a regra de 3. Tenho certeza que você já ouviu falar, que você já aplicou, mas essa é a maneira mais prática de você relacionar de maneira direta, principalmente para calcular porcentagem. Vamos lá. Nós temos que no estado do Paraná o produto interno bruto é de 400 bilhões de reais. Até aí tudo bem? Ok. E nós temos que na cidade de Curitiba essa relação de PIB é 80 bilhões de reais. Ou seja, nós vamos alinhar numa única coluna, registra para mim, senhor Giz, numa única coluna, 400 bilhões, que é Curitiba, e logo abaixo os 80 bilhões, opa, errei, 400 bilhões, Paraná, né? 400 bilhões, que é o Paraná, e embaixo os 80 bilhões, que é Curitiba. Isso mesmo. Então nós temos numa única coluna as duas grandezas. Ao lado dessa coluna, você alinha a outra variável que é porcentagem. Senhor Giz, me ajude nisso. Ao lado dessa coluna, cria uma outra. Nessa outra coluna, você vai colocar o 100%, que é relacionado aos 400 bilhões, e logo abaixo você vai colocar o que eu desejo, que é a minha variável. Aí você pode usar aquela incógnita, aquela variável que você aprendeu lá no ensino fundamental 2, que é usar o x. Então como é que fica organizada a sua regra de 3? 400 para 80, assim como 100% está para x%, que é o que você deseja. Agora é resolver essa pequena equação. Como você resolve? Faça a multiplicação cruzada, isso. E primeiro você sempre multiplique aonde está a variável x. Dessa forma concluímos que, muito bem, o PIB do Paraná é de 400, Curitiba com 80, logo Curitiba participa em 20% do total do produto interno bruto do nosso estado. Beleza? Regra de 3 é isso, gente. Relacione as grandezas. Coloque sempre as grandezas idênticas na mesma coluna. Isso vai facilitar demais a resolução de qualquer outro problema que envolva a regra de 3. Muito bem, vamos em frente então. Mas professor, você me falou agora há pouco da influência da bolsa na economia, mas eu não entendi muito bem por que ela influencia a nossa economia assim tão diretamente. Bom, eu acho que é o momento de explicar melhor isso, né? A bolsa de valores, lá dentro, você tem inúmeras empresas que colocam os seus papéis para negociar. Lembra que eu falei dos papéis, das ações, né? Que significa uma partezinha dela? Lá dentro é negociado isso, é comercializado, é vendido ou é comprado pelo interesse da empresa e dos acionistas, que são as pessoas que já têm um pedacinho. Muito bem, um conjunto grande de empresas formam um índice, e se esse índice diário aumenta ou abaixo, ele diretamente se relaciona com a nossa economia. Se ele abaixou, no dia seguinte você percebe bolsa de valores em queda de 1,4%. Lembrou do jornal que você assiste diariamente, né? Então, esse índice, quando ele fala que abaixou e fala porcentagem, é exatamente em relação a esse índice. Ou seja, naquele dia houve uma queda. Se naquele dia houve uma queda, houve um acréscimo, a economia no dia seguinte reage de maneira diferente. Perceba isso. Perceba que nem sempre os preços caminham pela sua lógica. Você fala assim, professor, tem que ficar mais caro todo dia. Não é bem assim. Se a economia retrai, a tendência é que o preço dê uma diminuída, as margens diminuem. E para você acompanhar isso, tem um raciocínio lógico que é muito importante, que é esse que nós estamos trabalhando hoje. Como eu relaciono a regra de 3 e a porcentagem. Vamos a um segundo problema? Vamos resolver juntos? Sabe desse índice que eu falei agora há pouco? Vamos usar ele como exemplo? Ótimo! Então assim,
Se o índice que mede o desempenho das ações no mercado Ibovespa, porque é esse o nome que ele recebe, tá? Fechou em 1.000 pontos ontem e hoje em 1.200 pontos, qual foi a porcentagem de aumento? O que eu quero saber? Se houve crescimento nesse índice, quanto ele cresceu percentualmente? Vamos lá? Esse problema eu quero que você copie. Ele vai ficar um pouquinho aí na tela, copie e tente resolver. Lembra o raciocínio da regra de 3? Pode usar ele ou não. Se você tiver outro, use também.
você nesse processo aí de construção da resposta começou a relembrar algumas notícias que você viu na TV sobre índice de bolsa, sobre PIB. É isso aí, gente. O Mais Aprendizagem está aqui para isso. O que a gente quer? Que você cada vez mais aumente o seu vocabulário, cada vez mais consiga entender, interpretar e resolver problemas. Esse é um desejo seu, meu, do governo do estado e de todos nós, juntos. Vamos lá então. Se o índice Bovespa aumentou de 1.000 para 1.200, quanto ele aumentou? Qual foi essa variação? Isso, 200 pontos. De 1.000 para 1.200 variou 200 pontos. O que nós queremos saber? Quanto esses nossos 200 pontos são relacionados aos 1.000 ponto de partida, acréscimo de porcentagem. Ou seja, quantos por cento 200 significa em 1.000? Vamos lá na regra de 3 de novo. Senhor Giz, me ajude lá. Vou montar um problema agora com a mesma estrutura. Vamos lá. Numa coluna eu coloco a mesma grandeza, que é 1.000 pontos, e a diferença que nós obtivemos, que é 200 pontos. Isso na mesma coluna. Na outra coluna, ao lado, eu tenho o 100%, que é relacionado aos 1.000 pontos, e a minha variável x, que pode ser qualquer variável. Isso você aprendeu lá atrás e ainda aplica. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu quero encontrar. Agora, o processo da regra de 3 é esse: multiplica cruzado. Ou seja, eu multiplico o x pelo 1.000 que está lá na outra coluna, obtendo 1.000x. E do outro lado eu multiplico o cruzado também, o 200 pelo 100. Logo, eu tive a estrutura de uma equação com uma variável. Passo à frente é descobrir o valor de x. E aí chegamos à conclusão que a porcentagem de variação é 20%. Ou seja, o índice Bovespa, que era 1.000, cresceu em 20% de ontem para hoje. Isso significa um enorme salto. Mas é essa variação, é dessa forma que a gente calcula. Então, quando você vê lá na reportagem, a bolsa aumentou 10%, a bolsa diminuiu 5%, é esse índice. Ou seja, você pode chegar e pegar com seus familiares, quando você estiver sentado assistindo, explicar para eles: olha, aquela variação lá que falou é relacionada ao Ibovespa. E isso eu aprendi na aula do professor Márcio, lá no programa Mais Aprendizagem. Vamos em frente, porque a gente não pode parar. O mercado financeiro é rápido e você também é. Vamos para mais um problema agora. Mas antes, eu queria que vocês prestassem atenção nessa fotografia. Olhem aqui. Estão vendo? Esse pátio, esse grande aquário, onde tem aqueles rapazes com mão levantada, etc., ele é o pátio onde se fazem as negociações. Ele é o pregão. Pregão é o nome que recebe o estabelecimento dentro da bolsa onde existe a negociação. É uma loucura, isso é uma loucura. Pesquise um pouquinho sobre bolsa de valores, que você vai ver alguns trechinhos de negociações que acontecem lá dentro. É uma gritaria, mas eles se entendem, faz parte da profissão deles. Aquelas pessoas que estão ali dentro, eles são corretores habilitados. Ou seja, eles têm uma licença para estar lá dentro comercializando, não é qualquer um. Essa licença, quem dá, é a Comissão de Valores Mobiliários, sigla CVM. Eu acho que vocês, se não viram, vão ver na hora da professora Gláucia, que ela vai cuidar também, ter bastante cuidado em falar das siglas, que é para que você, dentro de uma aula, saiba do que está sendo dito. Então, esses corretores são habilitados pela CVM, não é qualquer um que pode. Todas as corretoras que operam lá são autorizadas. Vamos aproveitar essa deixa e vamos para o problema de agora. Todas as corretoras são habilitadas, são autorizadas, elas garantem os serviços. Não é qualquer um que pode. Supondo uma operação feita pela corretora de venda de ações, no valor assim, R$1 milhão, vamos supor que vendeu um lote de ações em R$1 milhão. Supondo que a comissão dessa corretora, porque a corretora sobrevive de comissão. O que é comissão, professor? Comissão é uma porcentagem de remuneração que o profissional tem sobre aquele produto, a venda daquele produto. Então, a corretora, o nosso problema é, a corretora comercializou 1 milhão e ela tem direito a 5% de comissão.
A minha pergunta é: quanto significa essa remuneração em moeda corrente, em reais? Quanto é 5% de 1 milhão? Essa é a pergunta. Registre o problema, tente chegar à resposta, eu já volto com você para corrigir. Olha eu aqui pertinho de você para dar mais uma super dica. Se você operou a resolução dos problemas dos dois primeiros usando a regra de 3 para resolver a porcentagem, faça a mesma coisa, utilize o mesmo processo, o raciocínio é o mesmo, o algoritmo de construção é o mesmo, uma coluna com valor, outra coluna com porcentagem. Volto daqui a pouquinho para corrigir com você.
Pegou a dica? Então esse nós vamos resolver, eu dei a dica da regra de 3, nós vamos resolver de duas maneiras diferentes, mas usando uma delas a regra de 3, porque se você se adaptou a esse processo, use. Então, que valores nós temos no processo, no problema? R$1 milhão e o outro valor eu quero saber. Então na coluna onde você vai colocar os valores, registra para mim, me ajuda, senhor Giz, registra lá. Primeira coluna da esquerda, 1.000, ou melhor, 1 milhão, e abaixo dele o que eu desejo saber, já que eu não sei ainda quanto é a comissão. Então é X. Então na coluna da esquerda, 1 milhão e embaixo o X. Na coluna da direita, já registrou? Ai, desculpe, já está até registrado lá, eu é que estou atrasado aqui. Na coluna da direita, 100, que são 100% relacionado ao 1 milhão, né? E embaixo o 5, que é o 5 que eu desejo. Então eu tenho na coluna da esquerda 1 milhão e embaixo X. Na coluna da direita 100 e o 5 que eu desejo. Agora o processo é o mesmo. Multiplica cruzado começando pelo X. Montada a equação, nós vamos chegar a um valor de comissão que é de R$50 mil. Mas tem uma outra forma de calcular também quando você tem esse tipo de problema, que é um problema onde você tem um valor único e quer saber uma porcentagem. Então veja, esse que fizemos agora, regra de 3. Pode apagar tudo aí, senhor Giz? Isso, deixa o quadro livre para nós. Agora vamos para uma segunda forma de resolver. Então é assim, quando você tiver um valor e você quer saber dele a porcentagem, ou seja, eu quero saber neste caso quanto é 5% de 1 milhão. Ou se eu for numa loja e querer saber quanto significa 20% de uma geladeira, porque às vezes eles colocam assim, 20% de entrada e o resto parcelado. Então você quer saber quanto é esse 20%. Então vamos lá. O problema é, eu quero saber quanto é 5% de 1 milhão. Aqui você pode fazer assim, simplesmente multiplica 1 milhão pelo 5 e divide por 100. Você vai chegar no mesmo resultado, que são os 50 mil de comissão. Então lá, quando você vê na loja geladeira vendendo a 20% de entrada, pega o valor da geladeira, multiplica por 20 e divide por 100. Você vai chegar naquilo que você deseja. Beleza? Vocês vão compreender legal essa dica? Vocês vão praticar isso? Ótimo! Depois comente com o pessoal da sua casa que você já sabe fazer a conta de porcentagem e em qualquer coisa que eles forem comprar fora que precisarem saber, consulte a você. Vamos em frente para mais um problema. Professor, você só traz problemas pra gente, né? Não, na verdade eu estou querendo trazer soluções. Os problemas a vida cria pra gente. A gente está aqui para resolvê-los e eu quero ajudar vocês a resolver esses problemas. Então eu pego problemas relacionados ao tema, trago e juntos resolvemos. Vamos lá? Então, uma empresa vendeu 15% do seu patrimônio, lembra lá da Bolsa de Valores? E o patrimônio era avaliado em R$600 mil. Quanto ainda restou de patrimônio para os atuais sócios? Ou seja, ela vendeu 15% de 600 mil. Quanto restou? Agora você tem duas maneiras de fazer esse cálculo. Volto em instantes.
Vamos juntos então corrigir esse probleminha que eu sei que vocês tiraram de letra. A empresa tem um patrimônio de 600 mil e teve que vender 15%. Ou seja, eu tenho que calcular 15% de 600 mil. Que aí eu vou saber quanto restou. Lembra que você tem as duas formas? Vamos escolher uma agora. Eu sei que você já sabe as duas. Vamos escolher uma. Vamos continuar com a regra de 3, professor. Eu consegui fixar isso. Ótimo. Então na coluna da esquerda... deixa eu falar com o meu assistente. Senhor Giz, registra agora com bastante carinho que estamos chegando aí quase o último problema. Ainda tem mais uns, mas eu quero com bastante carinho agora. Registrado lá então. Do lado esquerdo você tem os 600 mil, que significa o patrimônio, e abaixo dele o valor que você deseja encontrar. Portanto, usamos o X. Do lado direito, na coluna você tem o 100, que corresponde aos 100% dos 600 mil, e abaixo os 15, que corresponde aos 15% que você deseja encontrar. E agora, o passo conhecido, multiplicar cruzado. Começando lá, x vezes 100, 100x. 15 vezes 600 mil, 9 milhões. Montada a equação, o valor de x é de 90 mil reais. Acabou o problema, professor? Não. 90 mil é 15% do patrimônio. A pergunta do problema é quanto restou. Lembram? Quanto restou? Se o patrimônio era 600 e nós tiramos 90... Vamos lá, seu Giz, no quadro? 600 mil menos 90 mil. Quanto é 600 mil menos 90 mil? 510 mil. Certo? Então, o que restou para os sócios foi 510 mil com a perda. Vamos lá? Passo correndo. Vamos ao próximo? Ótimo. Esse é bacaninha. Muito bacana. Então, assim, antes, vou falar um pouquinho do que aconteceu para a gente chegar no nosso problema. O que aconteceu no passado? Nós tivemos muitos problemas na economia, uma série de tropeços, né? A economia teve uma grande queda, nós tivemos grandes prejuízos, o mercado financeiro ficou maluco, né? Empresas sólidas, fortes, tiveram que ser vendidas ou incorporadas por outras. Algumas empresas de fora do nosso país tiveram que sair do país, tiveram que fechar unidades. Grandes problemas. A gente teve passamos por isso aqui no país, né? E agora a gente tem que supostamente fazer essa economia reaquecer, né? E vamos supor que nós, eu e você, somos um investidor e nós temos 10 mil reais para investir. Vamos supor que a gente está num momento de investimento. Aproveitar que algumas empresas estão em queda, mas que com certeza vão se recuperar, e vamos investir esses 10 mil no mercado financeiro para ver se a gente ganha algum dinheiro também. Eu e você somos sócios nisso. Então, 10 mil reais vamos investir. Se a empresa, por exemplo, a empresa Mais Aprendizagem S.A. tem os seus papéis hoje, a sua ação, por 5 reais, e sei que em breve isso vai subir para 6,50, a minha pergunta é, quantas ações eu posso comprar hoje com esses 10 mil e quanto eu vou ganhar no tempo em porcentagem? Então olha o problema, não sei se esse problema eu vou dar dica, mas eu vou repetir só a estrutura dele. Nós vamos investir 10 mil reais, vamos comprar ações da empresa Mais Aprendizagem, a ação dela custa 5 reais. Por que eu vou comprar? Porque eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar 6,50. Então o que eu quero saber? Quantas ações eu posso comprar a 5 reais e quanto eu vou ganhar percentualmente quando ela for para 6,50. Eu vou te dar um tempinho para resolver. Em breve a gente se encontra novamente.
Muito bem, vamos resolver juntos então o problema. Lembrando, estamos investindo 10 mil reais juntos, eu e você. Vamos comprar ações a 5 reais. Quantas ações podemos comprar? Que operação eu devo fazer? Eu devo saber quantas ações de 5 reais eu posso comprar com 10 mil. Portanto, a conta é uma divisão. 10 mil dividido por 5. Senhor Giz, coloca lá para mim no quadro, 10 mil dividido por 5. Isso, ótimo. Então nós temos aí que fazer a divisão a partir do nosso dividendo. 10 mil. Eu posso fazer o seguinte, pegar apenas os dois primeiros algarismos. Por quê? Um eu consigo dividir por 5? Não, mais 10 eu consigo. Quanto é 10 dividido por 5? Isso, 2 vezes 5, 10. Portanto, 2 é o nosso quociente até o momento. Só que é 10 mil, eu tenho 3 zeros lá na chave. Nós sabemos, nós aprendemos isso lá atrás. Pega esses 3 zeros e leva ao quociente. Simplesmente você migra ele ao quociente, porque eles são unidades de milhar. Logo, 10 mil dividido por 5, 2 mil. Primeira parte feita? Primeira parte feita. Nós temos então 2 mil ações. Só que agora, supondo que ela aumentou para 6,50, eu vou vendê-las. Ótimo. Agora outra conta. Quanto é 2 mil ações vezes 6,50? Para saber quanto de dinheiro vai resultar para mim. Isso é uma conta de multiplicação. Então você foi lá e fez a conta. Senhor Giz, me ajude lá. Arme lá a conta. 2 mil vezes 6,50. Isso. Isso você já sabe. Vamos lá. Faça você a conta. Rapidinho. Tô aqui. Isso. Senhor Giz, pode colocar o resultado. Pode. Isso mesmo. Muito bem, então. 2 mil vezes 6,50, 13 mil reais. Opa. Comprei ações, gastei 10 mil e agora vendi a 13. Que porcentagem eu tive de aumento? Agora a gente usa a técnica da regra de 3 e vamos fazer e chegar à conclusão da nossa lucratividade. Quanto ganhamos em dinheiro? 13 para 10 ganhamos 3 mil. Logo, quanto significa 3 mil nos 10 iniciais? Então coloca lá, na coluna da esquerda. Vamos ajudar, senhor Giz? Coloca aí na coluna da esquerda. Isso. 10 mil é o nosso valor principal. Abaixo dele, 3 mil. Coluna do dinheiro é a mesma coluna. Agora do lado direito, as porcentagens. 10 mil, na ocasião da compra, era 100%. E 3 mil eu quero saber quanto é. Então é X. Então na coluna da direita, 100 e X. Montamos a equação, multiplicamos cruzados e chegamos no resultado que é 30%. Logo, a resolução desse problema me traz como resposta a lucratividade de 30%. Gostou? Foi mais difícil? Na verdade, você fez um pouco mais de operações. Ele não é tão mais complicado assim. Muito bem, chegamos ao término do nosso encontro hoje. Eu queria fazer um apanhado da nossa aula bem rapidinho e fazer um pedido especial para vocês, meu para vocês. Hoje nós vimos o que é o mercado financeiro, falamos um pouquinho de bolsa de valores, de PIB, aplicamos regra de 3, retomamos um pouco de porcentagem e, acima de tudo, resolvemos problemas. Meu pedido para vocês, antes da próxima aula, é: consulte as suas atividades, entre no Google Classroom, realize os exercícios, fale com o seu professor na escola. Você consegue interagir com ele através do Classroom. Não esqueça disso e prepare-se, a próxima aula tem novas surpresas. Até lá!